João capítulo 13. Vamos fazer uma leitura alternada desse texto. João, capítulo de número 13. João capítulo 13. Leitura alternada. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Continue. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Juntos o verso 17. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Mais uma vez o verso 17. Ora, se sabeis essas coisas... Amém. Vamos orar? Ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, de forma simples, clara e objetiva esta noite. Unja os nossos lábios, unja os nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na última semana, antes da crucificação, Jesus encerrou o seu ministério público e ele teve um intensivão com seus discípulos. E nós encontramos esse intensivão de Jesus com seus discípulos no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. Nesse intensivão, Jesus ensinou lições preciosíssimas para os seus 12 discípulos. E antes de entrar no texto especificamente, eu queria que todos nós fizéssemos um exercício agora, em nome de Jesus. Que nós nos colocássemos dentro do texto, que nós nos colocássemos no cenáculo, juntamente com os outros 12 discípulos do Senhor Jesus. Pense bem,
Você e eu, nós andamos há 3 anos com o Senhor Jesus. No início, nós ficamos encantados com tudo aquilo que Ele dizia e com tudo aquilo que Ele fazia. Mas nós ainda não tínhamos a convicção de que Ele era o Filho de Deus, de que Ele era o Messias. Mas de repente, nós observamos alguns sinais, alguns apontamentos explícitos, que Ele de fato é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Primeiro, todos nós aqui estamos em uma festa em Caná da Galileia. De repente, por nós sermos um grupo grande, falta vinho. E Ele manda buscar água. E Ele transforma toda essa água em vinho. E este vinho é melhor do que o vinho que foi servido primeiro. Nós continuamos ouvindo Jesus. Nós ficamos um dia inteiro ouvindo Jesus pregar um sermão, em um monte da Galileia. E lá nós percebemos que ninguém, absolutamente ninguém, falou com tanta graça, com tanta lucidez quanto ele. De repente, continuando, caminhando com esse jovem de 30 a 31 anos de idade, nós observamos que ele tem poder sobre a natureza. Ele acalma a tempestade. Que ele tem poder sobre os demônios, porque ele expulsa uma legião, 6.000 demônios, que apoderara de um gadareno. Que ele tem poder total e absoluto sobre as enfermidades, porque uma mulher que há 12 anos padecia de uma menstruação crônica, toca nele, e naquele momento a hemorragia é estancada e ela dá o testemunho. Nós percebemos que ele não tem o poder apenas sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a enfermidade. Nós percebemos que ele tem o poder sobre a morte. Porque de repente a gente caminhando com ele em uma caravana, nós encontramos outra caravana. A caravana na qual nós estávamos era a caravana da alegria. Afinal de contas, nós já sabíamos quem Jesus era. Mas de repente nós encontramos com a caravana da tristeza. Uma mulher viúva, que tinha apenas um filho, perde este filho, e ela a caminho do cemitério, encontra com essa caravana da vida, liderada pelo Senhor da vida, que é Jesus, e Ele ressuscita este filho único de uma viúva da cidade de Naim. Nós também, andando com este rabino, com este jovem, agora de 32 para 33 anos, nós presenciamos ele ressuscitar um amigo que há 4 dias tinha sido sepultado. E ele ressuscita apenas com a palavra: Lázaro, sai para fora. E aquele que estivera morto ressuscitara. Pães são multiplicados, peixes são multiplicados, leprosos são curados, prostitutas são restauradas, coxos, aleijados, paralíticos, voltam a praticar exercício, a andar. Agora sim, nós temos plena consciência de quem Ele é. Afinal de contas, Pedro foi apenas o nosso representante, quando disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. De repente, na quinta-feira, um dia antes,
da sua crucificação, o Filho de Deus, o Messias, o Criador de todas as coisas, do nada, ele pega uma bacia, tira as vestes de cima e chama um por um e começa a lavar os nossos pés. Qual seria a nossa reação? Qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? Lendo um psiquiatra muito famoso, ele disse que a atitude de Jesus de pegar uma bacia com água, uma parte de sua vestimenta e lavar os pés dos seus discípulos, provocou um impacto tão grande na vida daqueles homens, que décadas de psicopedagogia jamais produziria. Um impacto tão grande, que mudou radicalmente a história daqueles homens. E eu espero, em nome de Jesus, que a mensagem de hoje também possa provocar em você e também em mim o mesmo impacto que provocou nos 12 discípulos de Jesus. Vamos entrar no texto? Primeira coisa que você e eu podemos observar nesse texto é que só pode ou só tem coragem de ter um ato tão nobre como esse é quem sabe de fato quem é. Quem tem a estima baixa jamais curvaria, lavaria e secaria os pés de alguém, porque era o trabalho mais nojento e menos nobre daquela época. Só que Jesus, ele tinha estima alta, porque ele sabia da onde ele veio. Olha o que diz o texto no verso de número 3. Sabendo este que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Jesus só fez o que fez, porque Jesus sabia da onde veio. Lição para mim e para você. Muitas vezes nós temos a estima muito baixa. Ou às vezes nós temos a estima alta demais, por um motivo muito simples. Nós não sabemos ainda da onde nós viemos. A estima nossa é muito baixa. Por isso que servir o próximo gera em nós um certo mal-estar. Por isso que fazer determinados serviços geram em nós determinado mal-estar. Porque nós ainda não sabemos da onde de fato nós viemos. Jesus não tinha dificuldade nenhuma em se rebaixar, entre aspas, e lavar os pés dos discípulos e dissecar os pés dos seus discípulos. Segundo motivo pelo qual Jesus lava e seca os pés dos seus discípulos, é porque ele sabia que ele tinha uma missão aqui na terra, e essa missão precisava ser feita. Olha o que diz o verso de número 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Notem, sabendo que era chegada a sua hora. Jesus, ele sabia que a sua missão aqui debaixo do sol estava se encerrando, e ele tinha que fazer algo que gerasse um impacto tão grande na vida dos seus discípulos. Por isso ele lava e seca os pés dos seus discípulos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão
E minha irmã, você e eu também temos que ter essa consciência de que nós temos um tempo aqui debaixo do sol para fazermos uma missão que Deus nos confiou e temos uma eternidade inteira para gozar. Por isso, irmãos, nós não podemos postergar, nós não podemos deixar para amanhã aquilo que o Senhor nos comissionou para que nós fizéssemos hoje. E é interessante quando nós lemos o Evangelho de João, que no capítulo 2, verso 4, Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora. No capítulo de número 7, verso 30, Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora. No capítulo 8, verso 20, Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora. No capítulo 11, verso 23, Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora. Agora Jesus diz: é chegada a minha hora. Irmãos, quando nós temos esse senso de que Deus nos deu uma missão, nós não temos dificuldade nenhuma em servir. Porque nós sabemos que nós temos um tempo muito pequeno para viver aqui na terra. Por mais que você viva 100 anos, passa muito rápido o tempo aqui debaixo do sol. Faça a missão que o Senhor te comissionou. Não transfira a outrem aquilo que Deus mandou você fazer, em nome de Jesus. Terceira coisa, Jesus não só sabia de onde veio, o que ele estava fazendo aqui, mas Jesus sabia para onde ele iria. O verso de número 3 nos diz isso: sabendo este que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e ia voltar para Deus. Irmãos, quando nós sabemos que o tempo que nós temos aqui, ele vai se encerrar um dia, e que nós viremos para a glória, passar a eternidade ao lado do Senhor Jesus, nós não temos dificuldade em servir. Sabe por que nós temos dificuldade em servir aqui? Porque nós achamos que nós iremos passar a eternidade aqui. Por isso que nós somos arrogantes demais, soberbos demais, jactanciosos demais. Porque nós achamos que a nossa vida, ela se reduz aqui, debaixo do sol. Nós achamos que a nossa vida está circunscrita aqui na terra, mas não. Vai chegar um dia que o Senhor vai te chamar, vai chegar um dia que vai dar o número da sua senha, e não tem jeito de transferir para outrem. Jesus sabia de onde veio, ele sabia para que veio, e ele sabia para onde ia. Quando nós temos essa consciência, nós passamos a ter o coração de servo. Quarto, ele sabe para quem se é no mundo. Nós temos que saber para quem nós somos aqui no mundo. Eu não nasci para ser para mim mesmo. Eu nasci para ser para outro. Jesus sabia que ele era para outro. O texto começa dizendo que Jesus amou os seus e os amou até o fim. E a palavra "e seus" deixa muito claro que Jesus sabe quem se é no mundo. Ou seja, quem eu sou no mundo. Eu sou para alguém. Eu não vim para mim. Eu não faço a obra para mim. Eu sou de Deus para o mundo. Deus me fez para abençoar o mundo. Eu não posso ser centralizado em mim mesmo. Por isso não cabe egocentrismo no cristianismo. O cristianismo é outrocentrismo. Eu me centro no outro e não em mim mesmo. Jesus sabia disso. E a expressão aqui é seus. Seus. Muitas vezes nós vivemos para nós mesmos.
Parece que foi nós que compomos aquela música de Leonardo. Pensa em mim, chore por mim, liga para mim, não liga para ele. Pensa em mim, chore por mim. É tudo centrado em mim. Hoje pela manhã, falando sobre a criação de filhos, eu disse para os irmãos que nós somos tão egoístas que nós pensamos, que mundo nós iremos deixar para os nossos filhos? Essa frase é extremamente arrogante. Nós deveríamos pensar, que filhos nós deixaremos para este mundo? Mas nós somos tão centrados em nós mesmos, que nós nos preocupamos, que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos? Nenhum discípulo de Jesus vive para si mesmo, diz a palavra de Deus. Eu vivo em prol do outro. Irmãos, e quais são as consequências de saber de onde veio, para que veio, para onde vai e o que se faz? Primeira consequência, ama até as últimas consequências. A primeira consequência é que se ama até as últimas consequências. Diz o texto que Jesus amou os seus e os amou até o fim, com amor persistente. Está no verso de número 1. Segunda consequência, se expõe, tira a roupa de cima, pega uma bacia, pega uma parte da vestimenta, se curva, lava, seca, se expõe ao outro. Não fica com medo daquilo que o outro pensa a respeito daquilo que eu estou fazendo. Afinal de contas, eu faço para Deus, para a glória de Deus. Se expõe ao outro, se expõe pelo outro. Tem tempo para o outro. Tem espaço na agenda para o outro. Se expõe. Jesus se expôs, a ponto de Pedro repreendê-lo. Terceira consequência, é tomado por um sentimento de servo. Jesus sabia quem ele era, mas mesmo assim, ele é tomado por um sentimento de servo, de servir. E a palavra servo na Bíblia é escravo. Eu vou servir o outro. Eu sirvo com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso. Eu invisto no outro. Aí, irmãos, como nós estávamos lá, ou pelo menos nós fizemos uma viagem até lá, nós temos que tirar as lições para nós hoje, aqui, no Vale do Sol. Algumas nós já tiramos. A primeira delas é amar até as últimas consequências. A segunda é se expor. A terceira é ser tomado por sentimento de servo. Mas eu queria, para encerrar, que você olhasse aí comigo o verso 12 em diante. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes. Imagine Jesus perguntando agora para mim e para você: compreendeis o que vos fiz? Aí o próprio Senhor Jesus responde: vós me chamais o Mestre e o Senhor. Aí Jesus não se faz de rogado. Ele diz: vocês me chamam de Mestre e de Senhor, e faz muito bem. Eu sou de fato tudo isso. Eu sou Mestre, eu sou Quírios, que é a mesma palavra para Deus. Eu sou Mestre, eu sou Senhor, e vocês sabem disto. Ora, eu que sou Quírios, Senhor, Deus, sou Mestre, lavei os pés de vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês devem fazer o mesmo.
Eu estou usando a pedagogia da fé com vocês. Isso é pedagogia pura. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. E eu tenho algo para dizer para vocês. Em verdade vos digo, que o servo nunca foi, nunca será maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora é o verso 17, que eu queria que nós lêssemos mais uma vez juntos. Vamos ler? Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Aleluia, amém. Irmãos, todos nós sabemos o que Jesus fez. Creio que todos nós que aqui estamos, sabemos que Jesus é mestre e que Jesus é Senhor. Mas a pergunta é, você copia seu mestre? Você copia o seu Senhor? Você sabe quem de fato você é? Ou você ainda está fazendo aquelas perguntas, eu não sei de onde vim e para onde vou. Eu sei biologicamente, eu vim de Francisco e Márcia. E sei dicionariamente falando, para o cemitério. Mas existencialmente falando, biblicamente falando, você sabe de onde veio? Ou você se acha apenas um evento biológico, neurofisiológico? Ou você tem consciência de que você veio da parte do Pai? Que você não é um acidente de esperma? Vim do Pai. Segunda coisa, você tem consciência de que você tem uma missão aqui debaixo do sol. E essa missão é intransferível, ela é sua, você não pode abrir mão dela. Se você não tem, você precisa de ter em nome de Jesus. Ela é intransferível, ela é sua. Quando eu chegar lá, Deus não vai me cobrar, Geraldo, você devia ter sido igual o apóstolo Paulo. Mas ele vai perguntar para mim, Geraldo, por que você não foi o Geraldo Márcio que eu projetei para você ter sido? Eu tenho que ser o Geraldo Márcio que Deus projetou para eu ser. Terceiro, você sabe para onde vai voltar? Você tem consciência de vida eterna? Isso gera gozo, alegria, fervor, esperança na sua alma. Quarto, você sabe para quem se é aqui no mundo? Como que você tem vivido? Você se acha o centro do universo? O mundo gira, gravita em torno de você. Você se sente a figura pivotal neste mundo. Se for em nome de Jesus, sai. Sai, porque você não é. Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos orar. Que tal você e eu entrarmos nesse estado de bem-aventurança aqui? Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Irmãos, saia de um estado de apenas de conhecimento, para um estado de bem-aventurança. E você sai de um estado de conhecimento, para um estado de bem-aventurança, é quando você faz aquilo que sabe que tem que ser feito. É quando você faz aquilo que sabe que tem que ser feito. Se coloque na brecha, em nome de Jesus. Você tem 7 bilhões de pessoas para abençoar. No mínimo 7 bilhões de pessoas para você abençoar. Quando Deus mudou a sorte de Jó, diz a Bíblia, quando Jó orava pelos seus amigos da onça, que chegou um ponto de deixar de ser até amigos, viraram onça só. E mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos.
O dia que você sair do egocentrismo, tornar-se altruísta, você vai ver o quanto a sua vida vai mudar em nome de Jesus. John Rockefeller, o primeiro homem a juntar $1 bilhão. Se ele tivesse vivo hoje, seria 3 vezes mais rico do que Bill Gates. Ele passou a viver, depois dos 70 anos, palavras dele. Porque depois dos 70 anos, ele desmamou do dinheiro, do egocentrismo. E ele passou a ser um filântropo, a construir igrejas, hospitais, universidades. E ele tem uma frase lapidar: a pessoa mais pobre que eu conheço é aquela que só tem dinheiro. A pessoa mais pobre que eu conheço é aquela que só tem dinheiro. E a pessoa mais infeliz que eu conheço é aquela que é centrada nela mesma. Vamos orar?